Bom dia a todos, agradeço o convite e já parabenizo pela organização do evento. O tema é tão controverso, polêmico, que já começou a discussão antes mesmo de eu apresentar a palestra, o Fred já estava questionando e puxando a mesa redonda aí para estar discutindo. Mas vamos continuar então a discussão. Câncer gástrico no mundo, já nos Estados Unidos, as estatísticas que a gente tem são de doença geralmente diagnosticada em estágios avançados. 50% desses pacientes já descobrem doença avançada e daqueles que têm uma doença localizada, apenas metade deles conseguem uma cirurgia curativa. No nosso cenário, a gente não tem esses dados, mas provavelmente esse cenário deve ser bem pior. E é a quarta neoplasia mais incidente entre os homens aqui no Brasil e a sexta entre as mulheres. A primeira coisa quando a gente pensa em tratar câncer gástrico, a gente tem que ter noção do estadiamento desses pacientes. Então a gente tem a endoscopia, que serve como forma diagnóstica. A tomografia, que na verdade é o que a gente praticamente usa mais, quando é que a gente consegue, na verdade, aqui no nosso sistema público de saúde, mas ela tem ela tem uma acurácia limitada, em torno de 50% para diagnóstico, para estadiamento desses casos. A ressonância ela já fica com uma acurácia um pouco superior, e o PET aí já consegue, na verdade, uma acurácia maior, de 68% dos casos. Tem indicação para avaliação de linfadenopatia, de metástase à distância. É interessante ressaltar que alguns casos, eles não captam bem no PET. Então, tumores muito pequenos, menores que 1 centímetro, tumores bem diferenciados, tumores mais distais, tumores do tipo limite plástica, carcinomatose peritoneal. Essas são algumas situações onde o PET ele perde um pouco o seu valor. Por isso, da gente sempre relembrar que, na verdade, o PET não substitui a laparoscopia. O ultrassom endoscópico é uma das ferramentas mais importantes no estadiamento do câncer gástrico. Tem uma sensibilidade de 85%, a especificidade de 90%, uma acurácia que chega a 90% para estadiamento tumoral e nodal desses pacientes. Infelizmente, no nosso meio, a gente não tem, que eu saiba, a gente não tem nem previsão de chegar ao nosso estado aqui, essa importante ferramenta. E a laparoscopia, que a gente seria imprescindível, né, desses pacientes com doença avançada, submetidos à laparoscopia, 20 a 30% deles podem ter sua conduta modificada, né, 50% deles têm a conduta modificada, e 20 a 30% daqueles que inicialmente nos exames de imagem tinham achados negativos, eles são vistos à laparoscopia. A citologia peritoneal é uma outra, que já é outro ponto controverso quando a gente faz a laparoscopia. Só a citologia peritoneal positiva já indica uma doença que é considerada metastática, e aí a cirurgia perde um pouco esse papel. Seria interessante a gente estar discutindo aqui na laparoscopia, eu acho que é o ponto-chave da gente estar discutindo. É difícil, às vezes, já com o cirurgião, né, na sala, no centro cirúrgico, o paciente bem, né, posicionado, tudo, né, anestesiado, tudo certinho, quando ele encontra uma doença ressecável. E aí é difícil a gente colocar na cabeça do cirurgião que ele tem que fechar aquilo ali, mandar para a neoadjuvância, para a gente depois mandar para ele de novo com um segundo tempo cirúrgico. Então essa é a nossa grande dificuldade, na verdade, como oncologista clínico, de tentar fazer esse caminho aí, eles tentarem fechar e reabrir só num segundo momento, encaminhando para a neoadjuvância. Mas vamos tentar discutir isso um pouco hoje. A gente sabe que esse estadiamento, na verdade, ele é prognóstico, né? Outro ponto importante no prognóstico desses pacientes, aí no gráfico não vai dar para ver, mas era só para chamar a atenção da ressecabilidade tumoral que esses pacientes conseguem fazer. Fazer um correto estadiamento, levar uma cirurgia que consiga CR0, isso tem repercussão no prognóstico, mostrou ganho de sobrevida global e sobrevida livre, né, de câncer específica. O grau de linfadenectomia que é realizado nesses pacientes, então você fazer uma ressecção de pelo menos 15 linfonodos e a linfadenectomia AD2, que é o que a gente, né, é o que é padronizado, é o que é recomendado standard, que seria incluir os linfonodos perigástricos, os linfonodos de suprapilórios, infrapilórios, pericárdicos. Quando a gente a D2 seria D1, D2 ele complementa com linfonodos de tronco celíaco, esplênico. Isso o cirurgião domina muito mais do que a gente, oncologista clínico. A linfadenectomia N3 era um pouco alargada, mas ela mostrou, na verdade, mais morbidade cirúrgica e não foi considerada padrão. Então, qual é o objetivo da gente falar da neoadjuvância?
seria aumentar a taxa de ressecabilidade, reduzindo as chances de recidiva local e à distância e o aumento da sobrevida desses pacientes. A primeira coisa que a gente pensa como é que a gente vai definir o tratamento, e aí chama a atenção que o próprio NCCN já recomenda, tirando aqueles pacientes que já são sabidamente metastáticos, todos os outros pacientes ele considera que eles deveriam ser discutidos numa avaliação multidisciplinar para essa definição do tratamento. E isso é o que a gente tem ganhado ultimamente durante os anos em todos os locais e aqui no nosso serviço também, com as reuniões semanais que a gente tem para estar discutindo os casos e tentando fazer a melhor abordagem. Uma definição que a gente tem que ter é sobre os critérios de ressecabilidade, né? Metástase à distância, obviamente, o envolvimento peritoneal, como a gente já citou, incluindo a própria citologia peritoneal positiva, a invasão de estruturas, vasculares maiores, a aorta, artéria hepática, tronco celíaco, artéria esplênica proximal, a presença de linfonodomegalia bulk, linfonodomegalia fixa à cabeça do pâncreas, linfonodos situados posteriormente ou inferiormente ao pâncreas, região paraórtica, aortocaval, ortopática, e aqueles casos de tumores com limite plástico, com aquele envolvimento difuso, que chega a ser 5% dos casos. Qual seria o racional da gente estar preferindo a neoadjuvância versus a adjuvância? A gente vai ver que a gente não tem estudos, na verdade, comparando diretamente quando fazer neoadjuvância ou adjuvância, quando é que a gente vai preferir. Mas qual o racional para a gente preferir a neoadjuvância? A primeira coisa é a nossa impossibilidade, muitas vezes, de oferecer um tratamento adjuvante para os pacientes. Os pacientes já saem com complicações pós-operatórias, desnutrição, queda de performance status, que muitas vezes nos impedem de fazer a adjuvância. Então, quando a gente considera os estudos que a gente tem de padrão, né, no Intergrupo 116, que foi o estudo da adjuvância, né, de McDonald, 1/3 dos pacientes eles não conseguiram completar a adjuvância. E no próprio médico, que é a quimioterapia pré-operatória, apenas 54% dos pacientes conseguiram iniciar a quimioterapia na fase adjuvante e só 40% deles conseguiram terminar. Uma outra razão da gente preferir a neoadjuvância é a gente, na verdade, minimizar a taxa de cirurgias desnecessárias. A gente, durante a realização dessa quimioterapia neoadjuvante, a gente pode testar essa quimiosensibilidade, agressividade tumoral, separar aqueles indivíduos que já iam evoluir para metástases numa fase precoce de tratamento e você minimizar essa morbidade cirúrgica desses pacientes. Então, pensando nessa avaliação de quimiosensibilidade em vivo, esse é um estudo retrospectivo, tá? Publicado em 2011, que na verdade ele avaliou pacientes localmente avançados, T3 e T4, submetidos à quimioterapia neoadjuvante, e ele observou que a gente já sabia que, lógico, se a gente consegue dar um stage nodal desses pacientes, eles têm um melhor prognóstico, e eles também avaliaram aqueles pacientes que, resposta tumoral, aqueles que tiveram resposta tumoral completa, ou resposta que ele chama de subtotal, que é quando fica com menos de 10% de tumor residual, esses pacientes eles tiveram um prognóstico muito melhor do que os outros, que não conseguiram. E isso ele alcançou em 21% dos casos. Isso depois, lógico, incita a gente a estar discutindo outras coisas que não vai ser o objetivo da aula. Mas, assim, será que para esses pacientes que não são respondedores a essa quimioterapia neoadjuvante, será que vale a pena fazer quimioterapia adjuvante neles? É outro ponto para discussão que a gente não vai conseguir aqui hoje, pelo tempo. Então, quais seriam as vantagens da quimioterapia neoadjuvante? Como a gente já falou, downsize, dá um stage tumoral e nodal. Com isso a gente consegue, diminuir os sintomas do paciente. A gente consegue aumentar a ressecabilidade do tumor, aumenta a taxa de cirurgias curativas. A gente também consegue, fazendo a neoadjuvância, tratar essas micrometástases numa fase muito mais precoce do tratamento. E juntando uma melhor cirurgia, uma melhor ressecabilidade, o tratamento dessas micrometástases, o que a gente consegue? Aumentar a sobrevida livre de progressão, aumentar a sobrevida global e fazer essa avaliação em vivo da quimiosensibilidade. O principal estudo que a gente tem para embasar essa discussão da neoadjuvância é o estudo MEDIC, que foi publicado no New England em 2006. Então, é um estudo fase 3 que randomizou 503 pacientes com adenocarcinoma ressecáveis. Eu chamei a atenção para essa palavra ressecáveis. Eram tumores de junção em 25% dos casos, na verdade, e de estômago em 74% dos casos. Pacientes com boa performance, e eles eram randomizados para a cirurgia isolada e para o braço de estudo, que era 3 ciclos de quimioterapia pré-operatório e pós-operatórios com esquema ECF, de epirubicina, cisplatina e fluoracil.
Os estudos, na verdade, os dois braços foram bem balanceados, tá? E o que a gente encontrou de resultado nesse estudo? Eu não coloquei o valor de P aqui só para não poluir o slide, mas são todos estatisticamente significativos. Então, no braço combinado de cirurgia e quimioterapia perioperatória, a gente conseguiu uma maior taxa de cirurgia curativa, quando a gente compara com a cirurgia isolada, 79% versus 70%. Em termos de complicações pós-operatórias e mortalidade pós-operatória, também foi bem semelhante. A gente conseguiu fazer um downstage tumoral maior nos pacientes submetidos à quimioterapia. Então, a maior porcentagem desses pacientes, eles tinham menor volume tumoral e menor cometimento de linfonodo também. Quando a gente pensa em toxicidade do tratamento, é um esquema que é relativamente bem tolerável. A principal toxicidade que a gente tinha era nessa fase neoadjuvante, era a neutropenia, em 23% dos casos, mas neutropenia grau 3 e 4 são apenas 12%. Então, 90% dos pacientes, eles conseguiram completar essa fase de quimioterapia pré-operatória, sem repercussão na mortalidade, né, cirúrgica, mas quando a gente já vai para a adjuvância, apenas 54% deles conseguiram realizar o tratamento. Só para a gente ver como o paciente ele já fica mais comprometido nessa adjuvância. Então, todos aqueles ganhos que a gente falou de taxa de ressecabilidade, de downstage tumoral, se repercutiu num ganho de menor índice de recidiva local e de metástase à distância para o braço combinado. Isso também se repercutiu num ganho de sobrevida livre de progressão, com hazard ratio de 66, e com um ganho de sobrevida global, de um hazard ratio de 0,75 e 25%, então, para esses pacientes. A sobrevida global em 5 anos ficou de 36% para o braço combinado e de cirurgia isolada de 23%. Um outro estudo que a gente tem também, mais ou menos nesse mesmo desenho de quimioterapia pré-operatória, perioperatória, é o estudo francês, é o estudo ACCORD, com um número menor de pacientes, 220 pacientes. O estudo também fase 3, randomizado, com pacientes, né, adenocarcinoma ressecáveis. Esse estudo tinha uma porcentagem um pouco menor de pacientes com tumores de estômago, 55%, e de junção, na verdade, eles eram a maioria, 170 praticamente pacientes. Eles também eram randomizados a cirurgia ou tratamento de quimioterapia perioperatória, mas o esquema aqui era com cisplatina e fluoracil. E o que a gente encontrou de resultado? Também, uma maior porcentagem desses pacientes do braço combinado, eles foram a cirurgia R0 do que a cirurgia do braço da cirurgia isolado, 74% apenas. Em relação ao estadiamento nodal, o que a gente observou é que os pacientes que iam só para a cirurgia, eles tinham mais acometimento nodal. Em termos de complicações pós-operatórias e mortalidade também pós-cirúrgica, foi estatisticamente semelhante. A sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 34% versus 19% e sobrevida global de 38% versus 24%. Mais uma vez, os índices de toxicidade são bem toleráveis. A neutropenia era a toxicidade mais importante em 20% desses pacientes. A gente observou que teve ganho de sobrevida livre de doença, livre de progressão de doença e sobrevida global, um hazard ratio de 69, 0,69 em ambas as curvas. É lógico que a gente não tem poder estatístico de estar comparando um com o outro, mas assim, só para a gente observar a semelhança que tanto no MEDIC quanto no estudo francês, esses ganhos em sobrevida de 5 anos, eles são valores bem semelhantes. 36%, 38% no francês e contra 23% versus 24%. Essa é uma outra meta-análise que trata de quimioterapia neoadjuvante em câncer gástrico, né? São 9 estudos, 5 asiáticos, 4 ocidentais, mais de 2.200 pacientes incluídos. E o que a gente observa é que realmente tem essa tendência de ganho de sobrevida global, também ganho de sobrevida livre de progressão, mais uma vez, downstage tumoral, aumento de taxa de ressecção. E o que eu acho mais importante, talvez, para a gente discutir hoje é que, na verdade, essa neoadjuvância, ela não conseguiu aumentar a mortalidade cirúrgica e a gente conseguiu separar, individualizar melhor aqueles pacientes que são respondedores e talvez custar ter um melhor prognóstico. Tudo isso que a gente discutiu, na verdade, eram para tumores ressecáveis, né? E o que a gente faz quando a gente tem um câncer gástrico localizado, mas que ele é irressecável? Na verdade, a gente até hoje ainda não tem um tratamento padrão. Existe uma tendência a se fazer radioquimioterapia para esses pacientes, conforme o NCCN mesmo preconiza, ele coloca como categoria 1. Apesar dos estudos serem
pequenos, não tem estudo randomizado, são a maior parte fase 2. Chegou a taxa de respostas até de 30%, com taxa de respostas patológicas até completa. Existe essa descrição de até 30%, mas na verdade não teve impacto na sobrevida. Existem em andamento outros estudos que vão talvez, né, trazer algumas... na verdade, um dos estudos que é a incorporação do DCF na neoadjuvância. A gente muitas vezes extrapola, né, do cenário metastático pelas altas taxas de resposta que a gente teve, a gente termina extrapolando e usando a neoadjuvância, mas a gente não tem embasamento para isso. Então esse é um estudo que vai nos dar talvez essa resposta. Existem estudos já com o uso de bevacizumab, né, também na neoadjuvância, fazendo a manutenção depois. Existe esse estudo também alemão, que na verdade ele compara a quimioterapia isolada neoadjuvante versus radioquimioterapia neoadjuvante também. Então são coisas que a gente vai ter respostas mais pela frente. Como mensagens que eu queria, né, destacar nesse tempo curto que a gente tem para falar, que eu acho que é primordial para a gente aprimorar o estadiamento, é a gente estadiando bem o doente, que a gente vai saber como tratar melhor esse paciente. A cirurgia tem um papel fundamental no prognóstico desses pacientes, então o ideal é levar esses pacientes a uma cirurgia R0, a uma linfadenectomia D2 pelo menos. A quimioterapia neoadjuvante perioperatória demonstrou ganhos de sobrevida livre de doença e sobrevida global, sem impacto na mortalidade cirúrgica, e deveria ser considerada estándar para todos aqueles adenocarcinomas de estômago, maior ou iguais a T2, ou com linfonodos positivos, que sejam ressecáveis. A radioterapia neoadjuvante ou radioquimioterapia neoadjuvante ainda tem um papel incerto até o momento, mas talvez seja restrito mais para aqueles pacientes realmente com doença mais avançada. Só isso, obrigada. Acho que todos juntos é que a gente consegue chegar ao resultado.